Perfeito. E hoje a gente então vai falar um pouquinho mais sobre como você pode mudar sem precisar tomar uma medicação para isso, através da psicoterapia, né? Então, como olhar para os problemas de uma forma diferente? Como que é esse processo? Marina, quem que é o Aaron Beck, Judith Beck? O que é terapia cognitivo-comportamental e como ela pode ajudar os pacientes com transtorno de ansiedade? Muito bom. Atualmente, por que eu estou falando sobre a terapia cognitivo-comportamental em um episódio de ansiedade? Porque é a abordagem com maior evidência científica para o tratamento. É o que a gente chama de padrão ouro. O padrão ouro, como que ele é estabelecido? Através da ciência, por meio de testagem. Então, tem uma evidência mais robusta e mais volumosa para o tratamento. Então, é mais eficaz. Eu fico muito feliz de poder passar essa segurança para os pacientes, de que não é nenhuma teoria da cabeça, vozes da minha cabeça, né? Inclusive, na revisãozinha que eu fiz, eles elencam como um problema a terapia mal conduzida. Sim. Né? Então, isso pode piorar as preocupações do paciente. Então, se o terapeuta deixar a terapia ser conduzida pelo paciente de uma forma livre, isso também pode ser um problema. Por isso que é importante ser estruturado, né? Olha, isso que você falou, Henrique, é muito interessante. Quando eu fiz o curso de formação em terapia cognitivo-comportamental, o que eu achei extraordinário, o que não aprendi na medicina, foi a estruturação da terapia. Que ela tem uma metodologia. Tem começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim. E até é interessante que uma coisa que eu aprendi com isso foi o feedback da sessão. Uhum. Porque o médico ele é muito impositivo. Ele acha que ele é o dono da verdade. Olha, você vai fazer isso, isso, isso e pronto. E sabe qual que é o resultado disso? Baixa adesão. Aderência. Baixa adesão. Os pacientes não... Um paciente que adere ao tratamento é considerado que ele vai tomar medicação 75% das vezes. Ou seja, tudo que for abaixo disso é adesão mais ou menos. Mas eu acho 75% muito pouco. É pouco. Exato. E tem estudos na cardiologia, inclusive, de 50% apenas menos de adesão. Ainda. Menos ainda. Então, porque a pessoa não sente nada. Tratamento da hipertensão não tem sintoma. Então, ele adere muito pouco do ponto de vista medicamentoso. Então, esse feedback. Então, ouvir o paciente, ouvir até a opinião dele sobre a própria sessão. O que ele achou, gostou, não gostou, por que não gostou, o que podemos melhorar. Então, porque isso é o compromisso de caminharmos lado a lado dos nossos pacientes. E aí, eu estava lendo hoje de manhã o livro do Carl Sagan, né, O Mundo Assombrado por Demônios, e no capítulo que eu estou lendo agora, ele fala sobre a memória, que a memória é subjetiva, né? Então, cada pessoa vai lembrar de um evento, o mesmo evento, de formas diferentes. Sim. Só que para aquela pessoa é verdade o que ela está lembrando ali. É. Então, isso fala pra gente que pessoas diferentes vão ter experiências diferentes na terapia. Do mesmo evento Do também. mesmo evento. Então, aí Sim. Isso mostra, vamos ouvir a Marina sobre isso, que a questão não é a situação vivenciada, mas é como interpretamos as situações que vai determinar se isso vai ser um problema ou não. Né? Exatamente. Até, olha como é interessante, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma corrida, um treino. Encontrei o pessoal do Itimura fazendo um treino lá, e o Itimura que já esteve aqui com a gente, né? Foi sempre muito bom encontrar o Itimura e a turma dele lá no treino. E uma menina tinha acabado de cair. Caí, teve algumas escoriações e tal, nada demais. E ela já tinha se levantado, voltou a correr. E aí alguém passou por ela e falou: como está? Ela falou: tô bem. Aí ela comentou comigo: olha, vou ser marcada aqui pela menina que caiu. E aí eu falei para ela: não, você vai ser marcado pela pessoa que levantou e seguiu correndo, apesar das escoriações, estava lá correndo. Então, é exatamente como a pessoa ela interpreta a situação. Né? Então, é igual o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Exatamente, muito bem lembrado. Esse episódio foi marcante na minha vida. Eu estava assistindo essa maratona ao vivo lá.
Conta um pouquinho. Ele estava em primeiro lugar na maratona, da Olimpíada. Olimpíada. E aí uma pessoa com algum transtorno, talvez esquizofrênico, não sei, mas num delírio que precisava interromper ele. E foi lá e abraçou ele de uma forma que ele não conseguisse mais correr. Ele perdeu muitas posições com isso, mas voltou e ainda chegou em terceiro, acho. Exatamente. Na corrida e ganhou a medalha de honra, né? Uma medalha restrita, que pouquíssimas pessoas ganham. Ele poderia ter ficado pensando... Não vou mais. Eu sou o cara que perdeu a maratona. Ele estava em primeiro e perdeu a maratona. Isso mesmo. E ele chega no final fazendo um coraçãozinho para o público que o aplaudiu em pé, né? Valorizando a sua superação. Exatamente, muito bem lembrado, né? Então é isso, quer dizer, não é o que acontece conosco que vai nos marcar, e às vezes a questão de marcar a memória, quando você tem uma situação que é mais traumática, ela marca profundamente na memória e a gente não apaga isso, mas a gente pode reeditar isso, ressignificar essa memória e aí a importância da ajuda da terapia. Até porque não necessariamente essa memória ela é real. Ela é a sua interpretação sobre aquilo que aconteceu. Exatamente. E a sua interpretação pode mudar, principalmente com o processo de psicoterapia. Sim. Mas vamos continuar falando, então. Deixa a Marina falar. Para a resposta. O Aaron Beck era um psiquiatra psicanalista. E ele começou a perceber esses padrões de pensamentos, principalmente, inicialmente, com pessoas com depressão. Pensamentos negativos de si, do outro, do futuro, do mundo. E a partir disso ele começou a desenvolver, foi bebendo de várias fontes ali da psicologia, da terapia cognitiva e outras, até mesmo da psicanálise em algum nível, que era a abordagem dele. E ele foi o primeiro a testar a psicoterapia. Já existia os experimentos da terapia comportamental, mas ele foi o primeiro a pensar no protocolo, nessa estruturação da terapia que a gente falou. Ela tem um início, meio e fim. E ele propôs a alta do processo. E qual que é o grande objetivo da terapia em TCC? Ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Como? Ensinando ele a lidar com os pensamentos e as emoções. Então, esse é um grande objetivo, é por isso que é uma terapia que visa a alta. É um processo, cada pessoa vai ter o seu tempo de processo. Algumas são alguns meses, outras são alguns anos. Cada um tem as suas questões individuais. Então, na TCC, a gente entende justamente isso. Vivemos situações, essas situações geram interpretações, que são os meus pensamentos. Esses pensamentos geram emoções. E isso vai voltando também. A setinha ela vai, mas ela também volta. E uma coisa muito interessante é que às vezes não são só situações externas. O exemplo que você deu de perceber o coração batendo para a pessoa com ansiedade é uma situação interna que vai desencadear um pensamento de: será que eu estou tendo um infarto? Ou estou morrendo. Estou morrendo. Né? Um pensamento mais afirmativo. Exatamente. Estou morrendo, estou tendo um infarto. Catastrófico. Estou com problema no coração. Sem a interrogação no final, né? Sem a interrogação. É uma certeza. Eu estou morrendo, eu estou tendo infarto. É uma afirmação. Exatamente. É exatamente essa certeza que faz a pessoa acreditar tanto no pensamento que ela, inclusive, cria um cenário. Bom, então eu estou morrendo, vou deixar meu filho, vai ficar órfão, vou deixar meu marido, minha esposa, e ela se vê numa situação de velório, de enterro, de como é que a vida, ela cria toda uma história mental fictícia, como se aquilo fosse realidade. E aí a questão do corpo, da mente e o corpo, é que o corpo não sabe se isso é uma situação real ou imaginária, ele acredita como se fosse real e reage como se fosse real. E aí aumenta a reação, né, também. Exatamente. Alimenta, né? Alimenta. Então, os nossos pensamentos são interpretações da realidade. O que acontece é que cada um usa um óculos para enxergar a realidade, como o Henrique falou. Cada memória do mesmo evento, por todo mundo que estava ali, vai ser diferente. Cada um interpretou, por conta do seu óculos, a realidade de forma diferente.